Hoje, gente, depois do coro quente do domingo passado, hoje nós vamos conversar com alusão ao aniversário da Comunidade Viva, do dia 31 de outubro, mas hoje dia 1º, também em alusão à ceia que acabamos de participar, e nos alimentando do domingo passado, em que realmente questionamos que papel Jesus tem na sua vida, o papel do Senhor, e você o segue, e você tem como meta viver para Ele de acordo com a vontade dEle. Então, nos alimentando dessas três coisas: ceia, que nós acabamos de participar, um momento comunitário, o aniversário da comunidade, os objetivos que nós temos como comunidade viva, e também do senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Hoje nós vamos começar conversando a respeito de criando uma comunidade de servos. E nós vamos nos embasar nisso olhando para esses 6 anos da comunidade viva. A comunidade viva, como o Thiago bem lembrou, conversando com o Mário aqui ainda agora, começou de uma forma bem informal. Nós começamos meio que revoltados, completamente deslocados no status quo religioso da nossa cidade, muito ritualístico, muito esotérico e místico. Eventualmente nós rompemos como família, inclusive eu, Alessandra, e outros amigos acabaram rompendo também com isso, e nós não conseguimos encontrar um local em que nós pudéssemos simplesmente nos alimentar da comunhão dos irmãos e servir a Cristo. Só isso. Um local que não necessariamente julgasse as pessoas, não pela cor da pele, não pela opção de vida, ou pelo local onde trabalham, ou por aquilo que creem, mas que tivesse como mola mestra a graça de Jesus Cristo, olhando todos através desses óculos da graça. Assim, logo nós adotamos como princípio para essa comunidade o mesmo princípio que uma igreja do Texas, nos Estados Unidos, adotou, de que era proibida a entrada de pessoas perfeitas. E pessoas perfeitas não seriam bem-vindas. Santarrões religiosos que tapam o sol com a peneira e não veem a sua própria pequenez, não seriam bem-vindos. Mas sim aqueles pecadores conscientes de sua vida, que se entregam totalmente a Jesus Cristo na esperança firme de que Ele os transformará em algo diferente, mais parecido com Jesus Cristo. Com o tempo foi passando e nós inicialmente rejeitamos muitas coisas. No início a gente não sabia nem o que a gente ia cantar e nem ia cantar, porque a gente não queria cantar aquelas coisas que todas as igrejas estavam cantando, sabe? Aquele vamos adorar a Deus, ou então os hinos, ou então as músicas do Diante do Trono, ou então a forma de cantar de outras igrejas por aí. Como é que é o nome daquela igreja dos Hernanes? Renascer, Praise e tudo mais. E a gente passava muito tempo observando, gente, essa música não, por causa disso, essa música não. E a gente sabia muito bem o que a gente não queria ser e o que a gente não queria fazer. Nós não queríamos ser uma igreja. Simplesmente, não queríamos. Nós fugíamos de ter uma igreja e de sermos associados com as outras igrejas como o diabo foge da cruz. Literalmente. Nós tínhamos até raiva quando alguém falava, igreja do shopping. Não, igreja não. Nós não somos igreja, não venha nos chamar disso. Porque nós não queremos ser parecidos com essas outras que estão fazendo tudo isso. E finalmente, depois da rebeldia e explosão da adolescência, começa a brotar um pouquinho de sabedoria da idade adulta. E eu acredito que a comunidade viva está finalmente saindo de sua adolescência. Porque hoje em dia, quando dizem que nós somos igreja, tá bom. Mas vocês fazem tudo que a igreja faz, vocês cantam, vocês se juntam no domingo, vocês têm um sermão, palestra, mensagem e tudo mais. Vocês têm ministério infantil, vocês têm pastor, vocês têm isso tudo. E é verdade, nós temos tudo isso, nós somos tudo isso. Mas então, o que queremos ser? Porque há 6 anos atrás, Manaus não precisava de mais uma igreja, precisava? O seu caminho aqui é provável que você tenha passado pelo menos por 39 igrejas. Eu digo 39 não por uma média estatística,
mas porque foi a vez que eu resolvi contar no meu trajeto de casa até a Ponta Negra quantas igrejas eu passava. E naquele dia eu contei 39. Da minha casa, no Boulevard, até o final da Ponta Negra, ali perto do Teatro Amazonas. E eu contei a Igreja Morna, que tem um tempo maravilhoso lá também. Então, Picol, eu falei Teatro Amazonas? É a idade chegando. 29 igrejas. Manaus precisa de mais uma igreja? Não. Provavelmente Manaus precisa fechar algumas. Fechar as portas, desligar o microfone e parar de falar. E a grande pergunta é: se Manaus tem tantas igrejas, se o Amazonas tem sofrido, ou até mesmo positivamente lucrado, com a abertura de ministérios para todo lugar, e a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso mundo permanece o mesmo ou pior que era? Se existem tantas pessoas seguindo a Cristo e tendo como seu Senhor, e as nossas instituições na comunidade? Essa é a pergunta que ainda precisamos responder. Existe uma razão para a existência da comunidade de Deus. Uma razão para que, anos atrás, 6 anos atrás, 6 anos de comunhão, nós tenhamos começado simplesmente um grupo de vida informal, que nem esse nome tinha, mas de amigos que estavam tentando desenvolver em si e nos outros a mente de Cristo. Esse é o objetivo da comunidade. Levar pessoas a um relacionamento crescente com Deus através de Jesus Cristo. E assim fazemos vivermos Cristo todos os dias. Essa semana, pensando no que nós falaríamos hoje, um dia tão marcante em que estamos pensando no dia de ontem, não por causa do Halloween, mas por causa da reforma, pensando hoje na celebração da ceia e tudo mais, eu fui levado a mais uma vez refletir em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, em que Paulo precisa sintonizar melhor a recepção do entendimento da igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja muito parecida com a nossa, os problemas culturais muito parecidos com os nossos. Eles eram cosmopolitas, eles tinham influências de todo lugar do mundo, eles tinham influências, inclusive, espirituais de todas as partes imagináveis do mundo, talvez até mesmo fora do mundo, com algumas influências extraterrestres, talvez. Mas a realidade é que a igreja de Corinto, de tão eclética que era, ela se perdia muitas vezes no real propósito dela. Se perdia, inclusive, no real propósito de ela se reunir, estar junto em comunhão, compartilhar vida. E esse propósito era tantas vezes deturpado que Paulo precisa tirar um grande tempo de sua carta àquela igreja, a primeira carta dele, para simplesmente definir como deveria ser a interação entre eles. E muitas vezes, nós encaramos esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios como uma instrução religiosa, como uma instrução ritualística de como deve ser feita a ceia do Senhor. Mais ou menos como a gente fez hoje. Bem que nas outras igrejas é bem diferente, né? A gente não tem diácono. E deixa eu explicar um pouquinho para você. Se você foi diácono em alguma igreja, não se sinta ofendido, mas crescendo como filho de pastor, uma das coisas que eu jurei para mim mesmo é que se algum dia eu pudesse começar uma igreja, eu jamais teria diáconos naquela igreja. E aqui estamos nós, na comunidade viva, nós temos muitas pessoas que servem. Glória a Deus. Mas o propósito de 1 Coríntios 11 não é estabelecer um padrão religioso de como se deve participar da ceia. E o que eu gostaria que nós fizéssemos hoje é que nós lêssemos 1 Coríntios 11 e depois nós pensássemos algumas coisas e observássemos esses trechos para entendermos o real propósito de Paulo ao instruir Corinto para viver como uma comunidade de servos. Marquem isso na cabeça de vocês.
Aqui na comunidade viva, nós estamos desenvolvendo uma comunidade de servos, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Vamos mergulhar um pouquinho em 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Diz assim: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Já pensou só um dia, eu estou aqui com vocês, eu falo, gente, que palhaçada é essa? Essa reunião aqui no domingo é ridícula, faz mais mal do que bem vocês estarem aqui. É mais ou menos assim que Paulo começou esse trecho da palavra dele. Em primeiro lugar, agora ele vai dizer por que ele está dizendo essas coisas. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio no que eles estão dizendo. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Posso abrir um parêntese aqui? Como que a gente pode se embriagar com um vinho que não tem álcool? Mas fecha o parêntese. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele, Jesus, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre, Paulo falando agora, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, então, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, talvez haja entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram numa alusão à morte. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Vocês sabiam que eu passei décadas de minha vida, uma vez a cada 2 meses? Esse era o ritual da Igreja Batista de Manaus e da Memorial Batista de Brasília. Uma vez a cada 2 meses, existia a ceia do Senhor. Aquele ritual que provavelmente você já participou. Muitos católicos participam disso como Eucaristia, tem outro nome também, comunhão, né? E aquele ritual. E muitas vezes, até mesmo na Igreja Católica, esse texto é lido. Eu preguei a vocês o que eu recebi de Cristo e foi isso aqui. Na noite que foi traído, aconteceram essas coisas. Na primeira igreja era o mesmo ritual. Aqueles senhores que comem de preto. Os diáconos da igreja vão à frente, colocam as mãos atrás, esperam o pastor falar as palavras mágicas. Ele fala então as palavras mágicas contidas no 1 Coríntios 11. E depois das palavras mágicas começa a tocar alguma música tipo: foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. A gente canta essas músicas por tipo 15 minutos e é legal, nós somos lembrados. Essa música nós devemos, Thiago, vamos tentar cantar essa música algum dia um pouquinho mais contemporânea? A letra dessa música não há melhor, tá? E, então, muito tempo para distribuir o pão, aí distribui todo o pão,
Aí, para tudo, ora, come o pão, pensando no sacrifício de Cristo. E depois, novamente, outras músicas, normalmente ligadas ao sangue. Vocês lembram de uma música de sangue? É Simara. Uma música da harpa cristã. Isso aí é só da harpa, isso não tem tanta questão nem no corpo cristão. Mas há poder. É isso aí é tudo bom, é verdade. Essa música aí se cantava para distribuir o vinho. E então terminava tudo isso, e todas as pessoas recebiam um cálice, aí se perguntava, existe alguém que não recebeu? E aí alguém levanta a mão, e antes de participar de tudo isso, mais ou menos como eu falei hoje, alguém falava, cuidado, se você está em pecado, pense bem se você vai participar da ceia, porque você não quer participar da ceia indignamente, porque se você comer do pão e beber do cálice indignamente, nós não nos responsabilizamos pelas consequências que isso pode ter na sua vida. Eu não quero debochar disso, mas alguma vez você viu alguém morrer ou beber do cálice? Você já viu alguém morrer ou beber do cálice? Irá, você foi pastor? Não? Daniel? Alguém morrer pelo pão não servido corretamente? Não? Talvez engasgado. Onde eu quero chegar com isso? O que Paulo está falando não é sobre como fazer ritual. O que Paulo está dizendo não é como você deve proceder antes daquele momento religioso de você chegar à mesa do Senhor, pegar os dois elementos. E eu passei 3 meses para ser batizado, para aprender direitinho qual o significado do pão, o significado do vinho e o significado do batismo. E podiam ter me informado isso em um café de 30 minutos. Mas 3 meses para entender isso aqui. E aí, como, porquê que só os que já foram batizados participam da ceia e tudo mais? Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo não tinha problema lá com o diácono não servindo uns aos outros direitinho. Vocês conseguem notar quais são os problemas que Paulo está tratando em 1 Coríntios 11? Que Paulo tem em suas mãos na igreja de Corinto é uma igreja egoísta. É uma igreja egocêntrica. Uma igreja com o pensamento no seu próprio estômago. Esse é o problema. Olha como Paulo começa. Tem certas coisas que eu estou ouvindo a respeito de vocês que eu não posso elogiar vocês. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem, há divisões entre vocês. E eu sou obrigado a entender que isso é verdade, porque eu conheço quem vocês são. Vocês estão divididos. Vocês estão criando partidos. E é interessante que em outros trechos da carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que tem uns que dizem que são de um partido, outros que dizem que são de outro partido, e outros que dizem até são do partido dele. E a igreja está toda dividida, cada um tentando seguir o seu líderzinho, ou o seu próprio inimigo. Uma das consequências disso se mostrava essa divisão de cada um egocentricamente pensando no seu próprio prazer, na sua própria vidinha ou no seu próprio culto pessoal. Uma das consequências disso aparecia, um dos sintomas disso aparecia no momento em que essa comunidade estava junta, participando da comunhão, que era bem diferente dos movimentos ritualísticos que nós temos hoje. Era mais ou menos como nós estávamos aqui, só que não era tão limpinho, provavelmente. Não era tão organizadinho dentro de um teatro. Eram em casas. Eram pessoas que tinham laços de parentesco ou até mesmo laços de amizade, quando não havia parentesco. Eles se juntavam para comer. Você comeu essa manhã aqui, você provavelmente vai comer com alguém agora à tarde. Algum dia você junta com pessoas e faz aquela mesa grande, aquele barulho de italiano brasileiro. Minha esposa tem sangue de não sei onde, que quando junta a Adriana caladinha aqui, fica eu e a Adriana lá assim só. E o resto tocando terror, e você tem aquele grande mundaréu de gente conversando e tudo. E quando isso acontecia na igreja de Corinto, as pessoas avançavam na comida e comiam tudo, e aqueles que mais tinham fome não chegavam na mesa.
O que Paulo está tratando é algo tão banal quanto isso. Paulo aqui não está tratando da forma correta ou não de tomar o meu pão e tomar o vinho. Você nota que exatamente isso que Paulo está fazendo, porque ele inicia falando a respeito deste problema de correndo para a mesa, vocês estão comendo e deixando pessoas com fome, e ele termina também pensando nisso. Vamos lá para o final. Quando, porém, ou melhor, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa. Quantos de vocês aqui já deram aula? São professores, ou de alguma forma já ensinaram alguma coisa? Levanta a mão bem alto. Você vai entender o que eu falo. Como você prepara uma lição, uma aula? Você normalmente, se for organizado, você prepara uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, correto? Certo? É exatamente isso que nós fazemos como professor. Se Paulo começou falando a respeito da divisão entre os de Corinto, depois fala a respeito da egocentricidade daquela igreja, e cada um se servir e se esbaldar enquanto não olhava para a necessidade do outro. Aí ele fala a respeito da ceia do Senhor, e depois termina, então, quando vocês se reunirem, olhem uns para os outros e não se alimentem só vocês mesmos, pensem nos outros. O que é que Paulo está falando? Ele está falando a respeito de criar uma comunidade consciente uns dos outros. Uma comunidade de servos. Entre a introdução e a conclusão, Paulo fala a respeito da ceia que Jesus participou na última noite que ele teve com os seus discípulos. E é bom nós observarmos como foi essa ceia. Vocês lembram como foi essa ceia? Lembram? Lembram? A gente é obrigado a lembrar, porque uma vez por ano, março ou abril, a gente comemora essa última ceia. Jesus estava ali com os seus 12 mais próximos e talvez alguns outros. Eles estavam ali num ambiente que alugaram justamente para isso. Porque naquele dia seria uma refeição especial. Seria a última refeição de Jesus com os seus discípulos. A última vez que ele gozaria da comunhão e da proximidade dos seus mais próximos. A última vez em que ele poderia, enquanto comia, olhar no olho de cada um e, olhando no olho, talvez fitar a alma daquele ali. Naquela última ceia estariam presentes Pedro, Judas e todos os outros que logo depois da ceia, quando Jesus nos chama para orar, eles dormem. Judas não mais estaria lá naquele monte, porque ele já teria deixado o recinto para ser o traidor, para ser aquele que venderia Jesus por algumas moedas, talvez no afã de fazer com que Jesus acordasse do seu marasmo messiânico e finalmente dominasse os romanos e invadisse Jerusalém e decretasse o reino de Deus na terra. Talvez fosse isso que Judas quisesse. Pedro, durante todo aquele processo ali, ceia, naquela última refeição juntos, Pedro talvez observasse embasbacado as palavras de Jesus. Jesus falava a respeito de morte, falava a respeito de ele entregar sua vida por outros, falava a respeito de uma nova aliança que seria sacramentada através do sangue de um cordeiro. E Jesus falava sobre esse cordeiro como se ele estivesse falando sobre si mesmo. Em certo momento, Pedro é repreendido por Jesus. E quando Jesus começa a falar que ele vai ter que ir para tal lugar, Pedro diz: não, você não vai sozinho, eu vou junto. Nem que seja necessário morrer contigo, eu vou junto. E Jesus diz: Pedro, eu te conheço. Eu tenho más notícias. Hoje ainda, tu vais me negar. É interessante que o que nega é aquele que é narrado na negar. Isso parece uma obviedade ondulante, mas onde estavam os outros? Os outros 10, não Judas e não Pedro. Judas, que havia traído e provavelmente estava chorando amargamente antes de se enforcar de remorso.
Pedro estava ali tentando observar as coisas de perto e entender o que estava acontecendo, num plano de vida e um plano, inclusive, de estabelecer o reino de Deus na terra, vindo por água abaixo, por causa de Jesus se entregar sem nenhuma resistência àqueles que queriam matá-lo. Mas onde estavam os outros 10? Aquele que negou Jesus foi, na verdade, o único que ficou perto bastante para ser questionado a respeito de sua associação a ele. Os outros 10, nós não temos registro de onde estão. Eles provavelmente estavam bem longe, onde Jesus estava sendo julgado e condenado. Era com esses 12 que Jesus sentava e comia aquela última noite. Naquela última noite, Jesus fala como um servo sofredor, como aquele que entregaria a sua vida em favor de todos os outros, como aquele que teria no seu sangue estabelecido uma nova aliança entre Deus e os homens, uma aliança não mais baseada em mérito ou sacrifício próprio, mas baseada somente no sacrifício de Jesus. Naquela noite, Jesus lava os pés dos discípulos também. Naquela noite, Jesus diz: se eu não puder lavar o seu pé, você não me diga. Eu sou o padrão da servidão. Eu sou o padrão. Vocês devem ser sirvam uns aos outros. É com essa história e essa alusão, é com isso que Paulo chega aos de Corinto dizendo: como é que vocês que se chamam pelo nome de Cristo estão se engalfinhando à mesa e tentando encher a barriga, enquanto o propósito desta reunião não é encher a barriga? Se você tem fome, come em casa. O propósito dessa reunião é que você olhe nos olhos uns dos outros e veja a alma deste que está à sua frente e possa ser. Em certo dado momento que Paulo escreve, ele chama a atenção daqueles que comem e bebem sem discernir o corpo e o sangue de Deus. Isso por muito tempo foi interpretado pela igreja dominante, pelos teólogos mais eloquentes, como uma alusão a pecado, como uma alusão provavelmente à vida moral. E eu não gostaria de descartar isso de forma alguma. Continuemos interpretando também assim. Mas no contexto em que Paulo está tratando esse assunto, eu acredito que nós devemos observar esse trecho que Paulo me chama a atenção, de não comermos e bebermos indecentemente, ou sem o devido decoro, ou sem a devida observância de como nós estamos vivendo. Se o contexto de Paulo é falar a respeito de como aquela igreja está vivendo um pelo outro, ou não vivendo um pelo outro, mas simplesmente vivendo e nas reuniões, vivendo para abarcar toda a comida para si mesmo e trazer prazer e saciamento. Qual das dois é? Saciedade, saciar-se a si mesmo. Se esse é o contexto que Paulo está falando, eu quero entender também, pelo contexto imediato, que quando Paulo diz que devemos examinar a nós mesmos, de como estamos comendo ou como iremos comer e beber, que Paulo está falando que nós não devemos viver levianamente na comunidade, porque assim não estamos, na realidade, nos alimentando de Cristo. Porque se Cristo é a nossa alimentação, mesmo que isso não fosse o adágio popular da época, mas somos o que comemos, somos aquilo que dizemos que internalizamos. Se estamos nos alimentando de Cristo, por que continuamos divididos e pensando em nós mesmos? Quero crer, portanto, que quando Paulo diz que não devemos beber e comer sem discernir o corpo de Cristo, além de todos os outros pecados, Paulo está especificamente falando a respeito do grande pecado de vivermos as vidas nossas
como se ninguém mais fosse mais importante que nós. De vivermos as nossas vidas em prol de nós mesmos, para o nosso prazer e para que tudo gire ao nosso redor. Eu não sei de onde você vem. Muitos de vocês até têm uma certa noção. Mas eu sei que nós nos alimentamos diariamente, seja pela vida no mercado e no comércio que nós vivemos, no capitalismo selvagem do século XXI aqui no nosso, ou na vida religiosa que ouvimos pela televisão, ou ouvimos em palestras assim, ou em sermões e mensagens. Invariavelmente essas mensagens são de cunho pessoal. São mensagens para você. São mensagens de vitória. São mensagens de prosperidade em suas mãos. São muitas vezes mensagens de autoajuda para você. Para que você deixe a sua vida miserável e passe a ter uma vida maravilhosa, de grande vitória e prosperidade para você. Nada poderia estar tão na contramão quanto esta mensagem. A mensagem de Paulo à igreja de Corinto é: vocês não são o centro do universo. Vocês estão aqui para servir uns aos outros. Portanto, da próxima vez que vocês estiverem juntos, pense naquele que está em você. Passei a minha vida toda dentro das igrejas, sou filho de pastor. Sabe uma coisa muito interessante? É como as igrejas tratam o pastor. E eu sei que tudo que vocês fizeram hoje em alusão ao meu aniversário foi por amor. Eu entendo que isso é por desejo de mostrar o quanto vocês me amam. Mas sabe que na nossa comunidade até que isso não existe muito. Em outras igrejas e comunidades é bem pior. Nós somos quase livres disso. E sabe o que acontecia em muitas igrejas das quais eu participava, e depois que eu me tornei pastor, então isso virou uma praga. Tem uma fila para chegar na mesa de docinhos do aniversário. Na mesa de docinhos do aniversário. Sabe o que é que o chefe da festa faz? Depois dessa de hoje eu nunca mais cheguei muito perto da mesa de docinhos. Chega com o pastor, coloca o pastor e alguns agregados ao pastor na mesa e fala: pastor, você é o primeiro. Em outros lugares, tipo pelados, uma coisa infinita. Às vezes ele entra por trás, enquanto todos os membros estão pagando o ingresso, ele entra por trás e senta lá atrás, observa tudo, depois ele senta aqui. Ele é tratado como um rei. Olha só. Olha só. O maior no reino de Deus é menor. O mais importante no reino dos céus é o que mais serve. Aquele que é exaltado em glória hoje é aquele que deu a sua vida pela salvação de muitos. O que hoje é exaltado é aquele que foi humilhado na cruz. E se nós nos chamamos pelo nome dele, nós precisamos ter uma comunidade que serve, uma comunidade que está disposta a morrer para que o outro viva, uma comunidade que está disposta a não fazer para que o outro viva, uma comunidade que deve estar disposta a se entregar até a última gota de suor ou talvez sangue para que o outro viva. Como podemos de forma prática fazer isso? Uma das formas é, talvez até literalmente, fazendo como Paulo fala de Corinto em 1 Coríntios 11. Quando nos reunimos em churrascos, em reciclagens de vida, em viagens missionárias ou em cafés na comunidade, você pensa na pessoa que vem atrás de você. Eu sei que isso pode parecer completamente banal. Isso não pode ser espiritual. Espiritual pensar em quem vai se servir depois de mim? Nada. Eu vou pensar em comer.
Comer é quase que um ato instintivo. Está ligado às bases da nossa existência. Como você está pensando nas coisas instintivas e nas bases da sua existência, você pensa nos outros? Você pensa naquele que está do seu lado? Quando você está passando por dificuldades, você tem que livrar a sua pele. Você pensa nos outros? Você pensa naqueles que dependem de você ou naqueles que você pode ser o exemplo? Deixa eu sujar um pouquinho mais o jogo. Quando você está com os seus desejos sexuais saindo pelos seus ouvidos, você pensa nos outros? A comunidade de Corinto parecia não pensar unicamente, e não pensar nas bases daquele que lhes dava o nome, Cristo. Eles parecem pensar com o estômago ou com os seus desejos, com as suas próprias necessidades. Em comunidades como nós queremos construir, não há espaço para construirmos a comunidade em base nos nossos próprios desejos. Portanto, escreva algo na sua alma. Na comunidade viva, você não está aqui para ser servido. Você está aqui para se entregar, para que muitos venham também conhecer aquele que se entregou por nós. Eu quero ser o primeiro exemplo disso. Eu tenho sido aconselhado por muitos aqui na comunidade viva e eu fico muitas vezes atrapalhando o trabalho do Romulo, porque eu falo muito baixinho ou muito alto. Romulo, muito obrigado pelos seus serviços, você está fazendo um ótimo trabalho. Mas muitas vezes eu tenho sido aconselhado por muitos com o seguinte conselho: se você uma vez me aconselhou isso, não fique constrangido. Obrigado pelo seu conselho, mas eu não vou seguir. O conselho é assim: não faz isso, Wilson. Alguém mais tem que fazer. Tipo, o chão está sujo, eu limpo. Alguém está chorando, eu sento do lado. E eu não faço isso porque eu sou pastor. Sabe por que pessoas precisam fazer isso aqui na comunidade viva? Porque nós somos uma comunidade daqueles que servem. Tem uma criança chorando e você não vê nenhuma mamãe do lado. Sabe o que é que uma comunidade de servos faz? Pega a criança. Coisas simples assim. Sabe qual é um grande problema nosso, como religiosos que somos? Nós encaramos as coisas mais banais como coisas cotidianas, materiais e corriqueiras e não como coisas espirituais, enquanto tudo é espiritual, já disse Rob Bell, por mais que hoje em dia não viva aquele coisa. Tudo é espiritual. A forma como você vive é espiritual. A forma como você serve ou deixa de servir é espiritual. O que você come é espiritual. O que você bebe é espiritual. Aquilo que você diz é tremendamente espiritual. Aquilo que você exala é espiritual. Sabe uma forma de nós mostrarmos para o mundo todo que somos de Cristo? Nós encontramos isso em Atos 2, 42 a 47, lá no final, verso 47. É dito que aquela comunidade inicial de discípulos de Cristo caía na graça e na simpatia de todo o povo. Todos eram embasbacados por aquela comunidade. Aquela comunidade que tinha tudo em comum, vendia suas propriedades e distribuía entre os outros que tinham necessidade. Partiam pão de casa em casa, estavam diariamente no templo cantando e adorando a Deus. Oravam uns pelos outros. Aquela unidade de servidão quebrava os paradigmas da sociedade atual. Imagine se nós começarmos a evangelizar Manaus
não nas esquinas com megafones, recitando textos bíblicos, mas nas nossas casas e nos nossos trabalhos, sacrificialmente servindo um ao outro. O que você acha que aconteceria com essa cidade? O que você acha que aconteceria com uma pessoa que atendeu você no restaurante que você deu o piti porque o seu pedido estava errado? Se você carinhosamente e amorosamente falasse com aquela pessoa dizendo: "Oh, meu pedido veio errado, mas não se preocupe, eu vou comê-lo assim mesmo. E eu vou pagar por ele. Mas não se preocupa, eu sei que a gente erra. Sim, eu só queria te dizer para você não errar de novo, que de repente vem alguém aí que não conhece a Cristo e ele pode acabar com você." Hã? Como assim? Não estou entendendo nada. Não, cara, é de boa, eu só quero que você não erre. Imagina a próxima vez que você está em algum lugar e que você é o rei, que você se comportar como certo. Não sei se você é líder na empresa que você trabalha ou no lugar que você trabalha, mas que tal você tratar aquela pessoa como certo? Imagina, em vez de você ser o capataz do local, você se comportar como aquele que está ali para dar a vida para aqueles. Winston, não entendes o mundo que a gente vive, cara. Você caiu de paraquedas aqui. Isso não existe. Nós vamos ser consumidos, nós vamos ser perseguidos, nós vamos perder o emprego, cara. Eu não posso viver assim, não. Eu entendo completamente o seu amigo. Eu sei que a nossa sociedade opera por paradigmas completamente diferentes. As estruturas da nossa sociedade comercial e mercantilista são completamente outras. Uma coisa que eu não posso esconder de você é a mensagem de Cristo. Nós somos certos. Uma comunidade de certos. Uma comunidade que vive para emular e imitar a vida de Cristo. Porque nós amamos e Ele nos amou. É por isso que quando nós vamos à mesa do Senhor, nós discernimos bem o corpo e o sangue de Cristo, nós saímos da mesa e dizemos: "Não, eu já comi hoje, você pode comer, você está com dificuldade." Coisas banais assim. E sabe por que tudo isso é verdade? Tudo isso é real por algo que foi relembrado no dia 31 de outubro, há 498 anos, se não me esqueço, se eu não estou errado, mas acho que 498 anos, talvez 96, eu estou indo tudo aí. Faltam 4 anos para 500 anos, eu acredito, 2 anos. 2 anos, 498, legal. Nós hoje vivemos porque Ele vive. Você sabia que nós não estamos aqui por nossos méritos? Foi o que Daniel falou aqui agora. Nós não estamos aqui nem para os nossos méritos e nem mesmo para que as nossas pequenas existências sejam apaziguadas e nos deem aquele sentimento de: "Ai, que gostoso, tão prazeroso, tanta felicidade." Mas se tudo isso aconteça, toda a nossa existência é porque Ele vive e é para Ele. E porque é para Ele, é para os outros. Simplesmente é porque Ele vive. E esse porque Ele vive é uma alusão à sua morte, à sua vida de entrega por nós, ao seu ministério, ao seu serviço por nós. É porque Ele vive que nós temos esperança. Nós podemos pensar no amanhã. É porque Ele vive que nós podemos vislumbrar uma sociedade completamente diferente da nossa. E quando eu olho uma congregação assim, uma plateia, eu não consigo nem ver quem está lá atrás. Olha para trás. Olha. Olha ao redor.
Por que eu peço para você olhar? Eu acho que nós estamos chegando num momento crucial na vida da comunidade bíblica. Um momento em que nós estamos numa bifurcação, com uma seta para a esquerda e uma seta para a direita. Nós podemos nos tornar uma bela plateia no domingo pela manhã no Teatro Direcional, com uma música maravilhosa, com uma palestra bem pensada, com todos os apetrechos que nós podemos colocar aqui dentro, fumaça, iluminação e tudo mais, com pessoas que cuidem dos seus filhos e dos seus bebês, com casais e solteiros que cuidem dos adolescentes durante a semana, com alguém que possa trazer uma palavra do poder para os jovens, para aqueles que podem talvez dar uma palavra de ânimo para os solteiros, viúvos e divorciados, para pessoas bem psicologicamente ajustadas e com ferramentas para podermos tratar de maneira maravilhosa os nossos casais e com vários serviços, como uma boa agência de prestação de serviços religiosos. Nós podemos decidir por esse lado. Ou nós podemos decidir ser uma comunidade que vai decidir sacrificialmente servir um ao outro. Nós temos essa opção. Eu acho que cada vez mais será necessário nós escolhermos o que desejamos ser. Uma agência de serviços religiosos que vai ser linda. As pessoas vão começar a usar roupa de grife para vir para cá. Tão bem organizado. A recepção, talvez agora não tenha uniforme. É para ficar mais organizacionalmente correto. Ou podemos ser uma comunidade de chinelo e bermuda. Que vai dar lugar na fila àqueles que estão dentro. Tão banal quanto isso. Podemos optar a ser uma comunidade que serve sacrificialmente. Eu não sei quantos outros anos Deus dará a mim ou até mesmo a essa comunidade. Comunidades nascem, vivem, muitas vezes se reproduzem e morrem. Comunidades fazem isso. Várias vezes. Eu não sei quanto tempo nós temos. Mas uma coisa eu desejaria ao observar a existência da nossa comunidade daqui a 40 anos. Eu gostaria de observá-la daqui a uns 40 anos. Olhar e dizer: nós não tínhamos dinheiro no banco, nós nunca conseguimos construir uma sede, nós não sabíamos nem quantos eram. Mas as pessoas se entregavam corpo e alma umas às outras, porque tinham plena consciência e Cristo desejava isso. Só isso. Consciência plena do que Cristo espera de nós e do relacionamento que temos com Ele, e consciência plena de como devemos servir uns aos outros, porque Ele nos serviu. Só isso nos dá. Pretty much. Simples assim. Porque isso cumpre os dois, ou o mandamento que Deus nos deu: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo. Muito fácil ser rico nessa fase. Faz isso todos os dias, toda hora. Vida de sacrifício aos outros. Entregue-se. Tenho plena certeza que essa é a vontade de Deus para nós. Nós só fazemos isso comigo. Então hoje, como uma celebração dessa comunidade que nós desejamos ser, eu queria te convidar de pé. Nós cantarmos porque essa música é mais antiga do que eu posso lembrar. Gerações e gerações de cristãos têm cantado essa música. E é uma música inspirativa e de esperança.
porque é baseado na ressurreição de Jesus Cristo que nós temos plena certeza do que somos e não queremos. Vamos cantar? Por que continuamos vivendo como se dependesse de nós a nossa vida? Demorou para pensar nisso? Por que continuamos vivendo como se a nossa energia e somente aquilo que fazemos é o que depende da nossa vida e não temos mais nada para dar aos outros? Porque depende tudo de nós mesmos. Se temos plena convicção de que é em Cristo que depositamos todas as nossas certezas, sobra convicção para derramarmos a nossa vida na vida de outros. Vai comigo. Vai. Sabes o desejo do coração de tantos aqui da comunidade de serem Cristo na vida de outros. Senhor, eu te peço que tu multipliques em nosso meio esse espírito de serviço e de servidão. Que tenhamos a mente de Cristo, humilde, que pensemos a respeito dos outros mais elevadamente do que pensamos a respeito de nós mesmos. Que lideremos como servos
limpemos o chão como empregados. E, Senhor, que tudo isso seja para a Tua glória, para a Tua honra. Senhor, faz de nós uma comunidade que fará diferença na cidade de Manaus, não mais uma igreja. Senhor, na Tua presciência, na Tua visão de futuro, conseguimos enxergar que nós seremos mais uma igreja, a lotar o teatro e fazer celebrações dominicais, prestando serviços religiosos. Eu te peço que Tu faças com que nós fechemos as portas. Eu te peço, Senhor, que se for para nós sermos mais uma igreja, que nós deixemos de existir. Que lentamente nos agreguemos a outras igrejas e façamos isso em outros lugares já existentes. Mas, Senhor, faz de nós uma comunidade de servos. Servos em casa, servos nos nossos locais de interação social, seja trabalho, faculdade, escola, locais de consumo. Faz de nós servos. Que em qualquer lugar que estejamos, exalemos o cheiro de Cristo. Que pessoas fiquem embasbacadas como servimos e como dedicamos as nossas vidas. Senhor, eu te peço que Tu lotes o Emoan com cristãos. Senhor, eu te peço que Tu coloques os corações daqueles que chamam pelo Teu nome o desejo de doarem tudo que têm. Seu sangue, sua medula, seus sustentos, seus recursos, sua inteligência, seus treinamentos. Sejamos uma comunidade que se entrega uns pelos outros aqui dentro e influencia a sociedade de tal forma que venha a transformar o mundo. Por que não no Brasil? Por que não? Nós te pedimos, Senhor, que seja feita a Tua vontade, que venha o Teu reino e que Tu sejas soberano sobre nós. No nome do Teu Filho, amado Jesus. Tenha uma boa semana. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós começamos outra série, a série chamada Verdade e Consequência. Porque se você não segue a verdade, você certamente será consequência. Deus abençoe vocês.